Olá, 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 olá! Você aí do outro lado, vocês do POC Verso. Estamos começando mais um POC de Cultura, mais uma semana, episódio 96, 96 vezes. Para tudo, POC. Ó, você vai perceber que durante o episódio a nossa chapa deu uma afrouxada e eu não sei porque a gente falou várias vezes que era o episódio número 96. Então, releve, você não está no episódio errado, você não perdeu o episódio, na verdade é o episódio 95, tá? Então tá tudo certo. A gente abrindo este programa, 96 semanas com a gente. Não sei como é que vocês aguentam, mentira, eu sei sim. Mas antes... Haja saliva. Mas antes da gente começar esse programa gravado em um dia calorento no estado de São Paulo, vamos nos apresentar como sempre. Eu sou o Hilário. Eu sou o Caco, gente. Eu sou o José. E eu sou o Felipe. E este é o POC de Cultura. Gente do céu. Mais uma vez, a gente não atingiu a meta de ser sincronizado. Foi uma vez. É. Foi uma vez essa quarentena que a gente conseguiu. É verdade. O coro certo. Tá, agora eu vou rodar a vinheta. Vinheta. Nossa, que Que grosso. grossa. Voltando! Pro nosso momento especial dos recadinhos. Depois da grosseria do José, voltamos. Tá, agora eu vou voltar agora eu vou voltar a vinheta. Rodar a vinheta. É praticidade. Praticidade porque hoje temos um papo muito legal com participantes muito legais, mas antes temos Recadinhos. os nossos recadinhos incríveis dessa semana. Quem vai ler os recadinhos da semana de hoje, gente? Eu leio aqui. Ó, os recadinhos são os de sempre, que vocês já estão carecas de saber, que é Catarse. Ajude uma POC, alimente uma POC, doe para uma POC, pegue R$1 que você gasta aí, bicha, e coloque lá no nosso Catarse, que é o catarse.me/POC de Cultura, POC com POC. Vai lá, doa a partir de, acho que o mínimo é R$5 que vocês podem doar. Mas R$5 por mês, gente, tá valendo, viu? E aí você vai ajudar a manter este belíssimo podcast no ar. E além disso, se você não quiser doar, você pode ainda fazer muita coisa compartilhando o episódio, tá? Com seus amigos, compartilhando no grupo do WhatsApp, para aquela sua tia homofóbica, para ela aprender alguma coisa. Enfim, compartilha aí o episódio, tá? A gente também tem o nosso grupo, o grupo no Facebook, que é o POC Verso, onde as POCs, as nossas POCzinhas, POCzonas, POCzeiras, POCzudas, se encontram para conversar sobre os mais variados assuntos, desde o tema da semana aqui do podcast até outros assuntos. E o grupo tá andando muito movimentado esses dias, tá lindo de viver, viu, gente? Continuem. Lindo de viver foi a expressão mais mãe que eu já ouvi, amiga. Hebe Camargo, né? Tô bem Hebe. Tá comemorativo pro tema de hoje. Aí, bem Hebe, tá lindo de viver. Vocês podem ir lá comentar, fazer seus próprios posts, esperar que as poquezinhas respondam. Tá muito maravilhoso mesmo a interação que tem gerado lá no grupo, tá? Então, o endereço é bit.ly/POCverso. Você clica e vai ser redirecionado para o grupo, porque o grupo é secreto. Então, isso garante total descrição para todo mundo que tá lá, tá? Porque eu sei que tem gente que não gosta. Nem tanta descrição, porque a gente vai ler um comentário hoje aqui, né? Não é tanta descrição, porque a gente vai ler hoje um comentário aqui nesse podcast. Exatamente. Mas é isso aí. E a gente tem o quê? Todos os episódios agora a gente tem interação com vocês por e-mail ou do grupo. E porventura hoje veio do grupo e o Fi vai ler agora. Lê aí, Fi. Sim, eu só queria dar um destaque, assim, que a gente tem falado já há uns 2 meses, que a gente tem um spin-off pra sair. O spin-off não saiu ainda, gente, por quê? No meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, é isso? Filosófica. É assim o ditado? Não é uma pedra, na verdade. Era uma pedra de ouro, meninas. A gente tá aí com um rolê muito legal pra acontecer. Muito legal pra gente, do POC. Que ainda é muito secreto. E estamos em processos
de aí umas coisinhas pra cá de contrato e tal, blá blá blá. E a gente não pode ainda soltar esse spin-off. A gente vai soltar, a gente quer soltar o spin-off quando tudo estiver certinho. E acabou coincidindo as datas. Então a gente vai fazer tudo certinho quando tiver já todos os conformes. Mas ele já tá praticamente gravado, os primeiros episódios. A gente prometeu lá no começo de agosto, a gente já tá chegando, sei lá, em outubro. A gente quer que saia esse ano ainda, não sabemos se vai sair. A ideia é que saia. Mas o que a gente promete é que se você ficar com Pocket de Cultura e se você espalhar a palavra do Pocket de Cultura, o que a gente vai providenciar para você é muito mais novidade. Mês após mês, semana após semana. Muito mais conteúdo de qualidade para você, Pockzinha, Pockzona, pro Pockverso inteiro. Então, fica com a gente, compartilha a nossa palavra, compartilha nossos episódios. Vem coisa boa por aí. Vem muita e não coisa boa por e não aí. são as coisas que a gente prometeu no primeiro episódio de 2020, tá? É verdade. Coisa boa de verdade. A Lorelai Fox postou no Twitter esses dias que tava dando risada quando ela leu o nome do episódio, do primeiro episódio de 2020 do POC, que Vem Coisa Boa por Aí. Não veio, né, Não meninas? veio, né, gente? Mas o POC veio. E tá chegando. E vocês vão ficar sabendo logo, logo. Mas, enfim. Eu vou ler aqui o post feito pelo Augusto, lá no POCverso. Quase meu xará, porque meu nome... Isso que eu ia falar, seu xará de nome. Porque o meu nome, pra quem não sabe, fica aí a curiosidade, meu nome, gente, é Felipe Augustus. Esse post é feito pelo Augusto, com O no final. O meu nome é Augustus, com US no final. Ele começa assim: Oi, gente, tudo bem? Cansaço. Olha, cansaço. Queria falar que estou cansado. Me esforço ao máximo em meus projetos, me dedico, estudo, faço cursos, pós-graduação, me preparo para as coisas e sinto como se eu fosse a todo momento boicotado. Trabalho na mesma empresa que meu marido e praticamente toda a instituição sabe que somos casados. Não sei se pode ser uma neura minha, mas o fato é que não me chamarem para os projetos tem sido algo constante. Inclusive em projetos que são meu lugar de fala. Sustentabilidade e saneamento. Fico pensando, capaz, isso é coisa da minha cabeça, implicância. Mas os boicotes continuam acontecendo. As últimas foram: a organização de um evento sobre ecologia, agora em setembro, foi delegado a um profissional de outra área. Detalhe, que curso o doutorado em ecologia. Outro colega que trabalha com temáticas mais voltadas à gestão foi chamado para falar de saneamento, enquanto eu estou à frente de projetos sobre saneamento. Só participo de grupos de pesquisa na instituição porque uma professora, amiga minha, me convidou ao grupo dela, que é mais voltado para a saúde. Precisa de doutorado para criar grupos de pesquisa e eu ainda não tenho. Os projetos de pesquisa da área ambiental não sou convidado a participar. Faço exercícios diários de pensar. Pare de se achar a última bolacha, se achar o rei e que todos devem te convidar. Há um ano dei uma palestra de 1 hora, me esforcei demais na apresentação, caprichei nos slides, falei tudo o que eu tinha planejado e ao final da minha palestra um professor em cargo de chefia simplesmente me falou: "Caramba, como você está petista." E eu, oi? A fala foi motivada pelo fato de que ao final da minha apresentação de 1 hora, falei que a minha pesquisa estava ameaçada por falta de recursos para a ciência. Uma palestra de 1 hora ser desqualificada por uma implicância, não sei se comigo ou pelo meu lugar de fala. Enfim, fico me questionando quase que diariamente. O quanto desse meu esforço tem sido em vão pelo simples fato de eu ser homossexual? Será que a questão da minha sexualidade pode estar relacionada? Sou do time que acredita que os títulos acadêmicos só são importantes na medida em que democratizamos o que sabemos. Não uso da minha formação acadêmica para passar na cara de ninguém e me sentir melhor porque não sou. Mas será que a sensação de boicote não pode ser também uma mania de grandeza da minha parte? Me desculpa o tamanho do texto, mas hoje decidi que ao invés de ficar triste e alimentar a minha ansiedade, iria fazer diferente e me colocar na posição de questionar isso tudo que tem acontecido. Um grande beijo, Pockverso.
Um beijo, Augusto. E aí? Nossa, Um beijo, Augusto. Obrigado pelo desabafo, Augusto. né? Sim. Que relato. Eu achei um relato importante quando eu vi o post. Eu não lembro se eu cheguei a comentar no post ou se eu só curti, mandei um coraçãozinho, que esses dias foram bem corridos. Mas eu fiquei bem pensando sobre isso, sim, Augusto. Até, assim, dadas as devidas proporções e espaços, até cheguei a comentar com os meninos em privado sobre isso. Mas semana passada eu tive umas discussões num trabalho que eu tô fazendo aí e tive umas discussões com as pessoas e claramente estavam rolando um boicote comigo por eu ser gay, nordestino, negro, enfim, todas essas questões, né, que eu carrego comigo. E aí isso ficou muito claro, ficou muito evidente de como as pessoas estavam se comportando comigo. E isso ficou bem explícito, assim, né, para todo mundo. E eu botei a minha boca no trombone, sabe? Eu não aguentei mais ficar aguentando as pessoas me delegarem um espaço menor que isso, e é isso. A gente tem sim, eu acho que a gente tem sim que se policiar com essa história de ego, tá? Mas assim, a gente também não pode ficar achando que tudo é ego, tá? A gente não pode ficar se auto-sabotando o tempo inteiro, né? A gente tem sim que se policiar por a gente não se achar mais do que a gente é ou achar que a gente merece as coisas mais do que os outros. Mas a gente também não pode se autodepreciar o tempo inteiro, sabe? Eu acho que você tem que avaliar mesmo se não, o que é que está acontecendo aí, avaliar todas essas questões que estão rolando, e talvez, se você sair aqui, dando agora a minha opinião, tá? Sobre o que você falou. Talvez se você conseguir sair de pelo menos uma dessas questões que estão te incomodando, sei lá, eu sei que não é o momento agora e nem que é fácil, mas sei lá, se você trocasse de emprego, será que se você trocasse de emprego você não estaria um pouco melhor no trabalho? Será que, ou aqui, se você focasse em outra coisa na área de pesquisa, eu sei que também não é fácil, nem é tão possível assim para fazer essas trocas. Será que não seria possível também que você melhorasse no trabalho? Tem várias outras coisas aí que precisam ser analisadas, sabe? Então, acho que é isso. Minha opinião é essa. Mas acho que eu acredito que possa ser sim, o que você estava falando, tá? Eu acho que se você estuda, se você sabe do que você está falando, se você já tem tantos anos de carreira e de estudo, como você disse, pô, você está fazendo mestrado, sabe? Você não é um mau profissional, eu tenho certeza disso. E realmente, se continuar acontecendo de você não ser chamado para projeto, tem que desconfiar. Não acho que é mania de grandeza. Eu acho que você tem que sim acreditar no seu potencial. E se você acha que você pode fazer as coisas melhor do que estão fazendo por chamar pessoas que não são da área, sendo que você é da área, eu também ficaria desconfiado se eu fosse você no seu lugar. Falando de um espaço em que da publicidade, que é onde eu posso falar, e mais especificamente de redação publicitária, criação é muito complicado porque todo mundo acha que sabe fazer. Então, assim, você pode estudar, sei lá, quantos anos, tipo, faz 6 anos que eu tô dentro da publicidade, da redação, e até hoje as pessoas ainda questionam o meu trabalho e acham que sabe fazer melhor do que eu, sabe? Pessoas que nunca estudaram isso, nunca trabalharam com isso, mas como é texto, fica parecendo que é muito fácil fazer. Então, eu acho que é isso. Não pode ficar duvidando de você. Se você estuda, você sabe fazer, você tem que provar que você sabe e as pessoas têm que te chamar para as coisas sim, ainda mais no seu trabalho. Eu acho que eu vou deixar pra você. A gente tem um episódio, acredito que você já tenha escutado, mas se não, eu acho que vale a pena escutar. A gente tem um episódio. Por favor, alguém confirma pra mim aqui no meu ponto. Síndrome do impostor. Eu não lembro qual que é Ô, amigo, meu muito mesmo. A gente tem um número- episódio de Síndrome do Impostor, procura lá, ó. O diretor mandou aqui pra Eu tô mim que é número 52. Ah, O quê? ok. Você achou já? Como é que você sabe? Ué, escrevi POC, síndrome do impostor. Nossa! É... Tá. O número 52 é sobre síndrome do impostor. E a gente fala muito sobre esse tipo de relacionamento com a nossa própria capacidade de dominar.
esse tipo de sentimento, né? Então, eu acredito que o que você tá passando agora é meio parecido com isso, assim. Às vezes, quando vem essas vozes na sua cabeça, assim, tipo, essas coisas que você diz, epa, peraí, calma. Acho que às vezes você não tem que ter essas rédeas, tanto assim, de se segurar pra não achar que você tá imaginando coisa. Isso vem muito de um sentimento que é muito imposto pela gente, principalmente a gente que é LGBT, dos meninos que são pessoas negras, de pessoas que fazem parte de minorias políticas e tal, que fica impregnado na gente pra gente se sentir inferior mesmo, e a gente não questionado por que a gente tá se sentindo desse jeito. Então eu acho que você tem sim que ir lá e questionar e também talvez se impor às vezes e tentar perguntar o porquê que você tá sendo deixado de lado, porque, cara, você tem tudo na mão, você é uma pessoa muito inteligente, você escreveu muito bem, você se colocou muito bem, você se vendeu muito bem pra gente, e você estuda pra caramba pra saber o que você sabe, então não tem por que você ficar de lado só porque você trabalha na empresa do seu junto com seu marido, ou blá 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 blá, você manja das coisas, sabe? Então tem que tomar cuidado aí pra essas rédeas que você se coloca não ficarem te colocando pra trás toda hora, porque nesses comportamentos que a gente vai colocando no dia, vai criando cultura no nosso dia a dia, e a gente vai normalizando eles vão ficando cada vez mais normais, cada vez mais sutis, assim, a gente nem vai percebendo, e eles vão virando cada vez mais normais mesmo, e eles acabam virando rotina, e daqui pra frente você vai repetir eles cada vez mais, e você vai repetir eles 1, 2, 3, 4, 5 vezes no dia. Quando você perceber, você deixou passar um monte de coisas muito maiores, e o mundo passou, você deixou passar um monte de oportunidade, porque você não aprendeu a segurar eles. Então, abre tua boca, se você manja do negócio, vai lá e se enfia, e cara, coragem, e é isso. É isso que eu tenho pra te dizer. Bom, pra dizer, assim, tem dois pontos que eu gostaria de dizer. Acho que o primeiro tem momentos onde a gente começa a botar no papel tudo aquilo que a gente faz e que a gente faz bem, e a gente começa, né, tipo, a não entender por que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo, e a gente resolve colocar tudo isso no papel pra clarear a mente. Eu acho que só de você reler esse e-mail já deveria ser o mínimo de satisfação pessoal de você saber o cara foda que você é, né? Isso já não tira seu mérito de forma nenhuma. Eu acho que isso, assim, né, muito relacionado com o que os meninos falaram, assim, né, de diversos pontos. Eu acho que muito dialoga com o síndrome do impostor também, que às vezes você está sentindo uma situação, né, que tá ligada a isso, mas também acho que, né, como foi mencionado, se de alguma forma existe, né, uma situação como essa, nada impede de você sentar e conversar, né, de forma madura e falar, olha, não tô entendendo o que está acontecendo. E outra, eu sou muito a favor de assim, né, onde se ganha o pão não se come a carne, por mais que exista uma relação muito boa sua com seu marido e tudo mais de trabalhar juntos, eu acho que esse tipo de situação é um tipo de situação muito delicada, assim, para dialogar, porque qualquer coisinha pode impactar diretamente na relação de vocês. Eu acho que cada um ter seu espaço e ter sua forma de trabalhar sendo respeitada, né, e sendo ouvida e tudo mais, eu acho que também é muito importante, porque às vezes pode ser que, né, isso acabe prejudicando dentro de outros pontos que não o ponto do trabalho. Eu acho que também, assim, parar para prestar atenção se esse cansaço que você está tendo não foi um desabafo de um dia, né? Se ele é um desabafo recorrente e vai se tornar cada vez mais recorrente porque ele tá te sufocando, sabe? Qual é o primeiro passo que você deveria para
tomar uma atitude, sabe? Eu acho que é isso que você tem que começar a pensar. Talvez não seja sentar com seu marido e, num momento de tranquilidade, conversar sobre como isso está te afetando, sabe? Talvez não seja justamente abrindo o diálogo de uma forma diferente que você não comece a mudar as circunstâncias ao seu redor. Então, assim, é tudo muito, muito relativo, né? Eu acho que o cansaço é válido, mas as fontes do que você está falando podem ser mais do que uma só, do que o que você está pensando, embora o que você está pensando seja um ponto muito importante. Tem que parar para refletir aí se tipo, se vai valer a pena, né? Enfim, assim, tipo, ninguém tá aqui te orientando a tomar uma medida drástica, assim, tipo, de fazer alguma coisa drástica. É só analisar com cautela e, enfim, ver o que é melhor pra você. Às vezes a gente tá num turbilhão de emoções e qualquer conselho parece um empurrão pra gente seguir, mas tudo que a gente precisa no final do dia é sentar, analisar com muita cautela e de um ponto de partida. É isso. E aí falar assim, não, eu preciso começar por aqui. Às vezes é começar ou tomando uma posição com uma pessoa que tá te fazendo mal e te boicotando, como você disse, ou conversar com o seu marido, ou, enfim, procurar algum outro norte para sua pesquisa, como o Hilário disse, enfim. São vários, podem ter vários primeiros passos, assim. Eu acho que é tentar respirar desse cansaço e encontrar um norte aí no meio desse tanto de conselho que esses viados falaram. É Então, isso. bora pra curiosidade da semana. Isso, né? Curiosidade da semana. Bora pra curiosidade da semana. Bora pro nosso próximo quadro. E você não pode ser POC sem saber que, apesar do Brasil ser o país com mais crimes de LGBTfobia no mundo, ele foi o primeiro a banir a chamada cura gay, ou ainda dita, né, terapia de conversão, ou reorientação sexual, ou reparativas. Em 99, o Conselho Federal de Psicologia estabeleceu que os profissionais não poderiam mais tratar ou colaborar com esses tratamentos, e que não deveriam fazer qualquer tipo de relação entre orientação sexual e transtorno psicológico. Em 2018, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho deu a decisão autorizando os psicólogos a tratarem LGBTs como doentes. A decisão ela foi anulada pela ministra da STF, Carmen Lúcia. Então, gente, estamos aqui com as nossas convidadas. A gente faz muito tempo que a gente quer ter essas pessoas aqui, que são pessoas incríveis, que a gente ama. Nossas amigas, as avós da razão! Gente, vocês têm que se apresentar, dizer quem são, né? Porque tem uma galera do nosso público, nosso POC-verso, as nossas POCzinhas, POCzonas, POCzeiras, POCzudas, o POC-verso, eles já conhecem, tem muita gente que já conhece vocês, mas tem uma galera que vai estar conhecendo vocês agora, né? Ouvindo aqui o POC de Cultura. Então, eu queria que vocês se apresentassem. Eu vou fazer uma rodinha, assim, daqui que eu tô vendo que a gente tá gravando no Zoom. Começar pela Sônia. Se apresenta, Sônia. Depois Gilda, depois Helena. Bom, eu sou a Sônia e tenho 82 anos. Gosta de se gabar, hein? Eu sou Helena, tenho 92. Eu sou a Gilda, que tenho 78. Gente, maravilhosas. Quero Maravilhosas. chegar na idade da Helena do mesmo jeito que a Helena, tá? Porque a Helena Eu não estou esnobando ninguém, tô. não. Estou esnobando alguém? Só porque eu tenho 92? Humilde, né? Tem que ser na humildade. Sim, é. Ai, gente, vocês me contam a ideia. Quem foi que teve a ideia de criar o canal, né? Como surgiu as Avós da Razão? Quem de vocês pode falar pra gente, pra nossa audiência? Olha, as avós da razão, na verdade, surgiram em mesa de boteco. Nós, 3 amigas, costumávamos, né? Porque agora não está dando, mas a gente costumava se reunir em volta de uma mesa de boteco com uma cerveja
E batíamos papo sobre todos os assuntos, jogávamos conversa fora pra caramba. E a Cássia, que também é nossa amiga, apesar de ser bem mais jovem, ouvindo esse papo, se entusiasmou e achou que a gente tinha coisas para dizer, principalmente para velho. E foi aí que tudo começou. Foi aí que nasceu e que apareceu esse fenômeno que sou eu, que com 92 anos arrumei um emprego. Olha aí. Estou trabalhando que nem uma moura. Olha, vocês têm muita coisa pra dizer pra velha, mas vocês têm muita coisa pra dizer pra gente nova também, viu? É incrível, assim. É incrível o trabalho que vocês fazem, assim, parar pra ouvir o conteúdo de vocês, o conteúdo que vocês produzem, assim. É uma aula, assim, e é uma inspiração, assim, É uma Uma força. meta de como chegar, né? Como chegar na idade de vocês com E outra, toda sabedoria, tudo. é um... Sabedoria, você chama de sabedoria? Isso é ignorância pura. Nós ignorantes. Há muito tempo. Tanto que a nossa chama a voz da razão, não da sabedoria. Isso é verdade. Gente, Na verdade, era um canal para atingir pessoas velhas. Mas começou a aparecer tanto moço, tanta gente jovem, que ficou tudo misturado. Sim. Eu tenho a impressão que os velhos acham que nós somos iguais a eles, entendeu? Por isso que eles nem ligam para nós. gente, vocês Será? são maravilhosas. Só a moçada. Nossa, mas vocês são maravilhosas, né? Não, os velhos ligam também, claro. Tá cheio de velho acompanhando a gente. Tem bastante, mas é gozado que acompanhando, acho que tem muito. Mas as perguntas que vêm são pessoas muito jovens, né? É Muito 19, jovens, né? E como incrível. porque o jovem ele participa mais das coisas na internet, né? Se vocês pararem pra pensar assim. Tem mais por isso. traquejo, né? Exatamente. E acho que pelo apelo de vocês também, né? Porque, assim, por exemplo, eu não tenho... A avó tem 20 anos. De nenhum dos lados da família. Então, assim, eu tenho só tias avós e tal. Então, a relação... a relação com vocês, toda vez que eu vejo vocês, é como se eu tivesse, de alguma forma, me reconectando com a minha avó, porque eu não tenho vó há muito tempo. Então, eu acho que também vem esse lado, assim, sabe? De encontrar em vocês o que seria uma versão da minha avó, por exemplo. Então, acho que tem esse conforto legal que vocês trazem, não só pelo conteúdo de ser a avó bacana, que fala de coisas legais, mas pela imagem também. Acho que junta as duas coisas. A sua avó era desbocada que nem nós? Era. Com certeza. Tem muita avó que fala, essa palavra não pode, não fica bem na boca de uma menina bem educada. Isso eu ouvi muito. A gente ouvia mudou, isso né? no nosso tempo. Mudou. Mas eu acho... Mudou. Não, Agora tem mãe muita mais. velha. Ainda bem que não tem mais mãe para falar. E como foi pra vocês acompanhar essa mudança? Porque a minha avó italiana era daquelas de porco Dio, porca madre de Dio, sabe como é? Sei. Falava sempre, era blasfêmia e palavrão também. E o avô também. Mas só que a minha mãe mineira não podia falar essas coisas. Amém. Ficar bem na boca da menina bem educada. Então, meninas, mas a gente tem umas perguntas aqui, que a gente abriu perguntas da nossa audiência, né, pedindo para o POCverso, nossos ouvintes, mandarem perguntas para vocês. A gente tem uma pergunta muito legal do Rafael Henrique, que acho que vai dentro dessa pegada que vocês estavam falando. O Rafael, ele é de Londrina, no Paraná, e ele tem 24 anos. Eu sei a idade dele porque ele já contou pra gente no grupo que a gente tem no Facebook e tal. E aí ele falou assim, queria saber qual o conselho que elas dariam para uma POCzinha, no caso ele, né? Como eu, que tem tanto medo da implacável passagem do tempo, de viver e não conseguir chegar a lugar nenhum com a vida. Beijos a todas essas maravilhosas que eu amo.
Quem quer responder primeiro? Sônia? Ai, menino, vai trabalhar, criatura. Ele é muito novo, ele tem uma estrada pela frente. Ele vai ficar jovem muitos anos ainda. Pensa, ele tem 20 e poucos anos. Nossa. Até, vamos dizer, até os 50. Ele vai ficar velho só com 60 anos. Então tem uma estrada para ele fazer muita coisa, para ele conhecer muita coisa, para ele usar toda a juventude dele para fazer o que gosta e ter sucesso. E não pensar, né? Não pode pensar o tempo todo no que vai acontecer. Eu nunca pensei no futuro. Meu futuro é daqui a pouco, quando é a hora de eu jantar e pronto. Mas porque você não faz as coisas sozinho. Você tem que... Você vai encontrar muita gente engraçada, muita gente chata, muitas figuras eminentes do país que são umas drogas. Você vai ter muita coisa para protestar, para xingar, para brincar, para achar bom. Eu nunca... Nossa, nessa idade eu fica pensando... Não, eu jovem nunca pensei assim, como é que vai ser quando o tempo passar. Para mim vinha vindo, o que vinha vindo a gente ia fazendo, sempre que a gente bate na tecla do bom humor, né? Lógico que tem um monte de coisa que enche o saco, sem dúvida, pela vida, imagina. Mas você não pode se ater muito a isso, porque vai ter encheção de saco de montão. Mas, de qualquer forma, vai levando, vai fazendo, vai arriscando, se arrepende do que fez, não do que não fez. É melhor se arrepender do que fez. Falei, por que eu fui fazer esta merda? Mas já fez, pronto, acabou. E vai. Agora, vivendo o presente, né? Porque como que você com 20 e poucos anos vai pensar o que é a passagem do tempo? Fora que do jeito que vai indo a medicina, a ciência e tudo, sabe lá Deus até quando ele vai viver. No nosso tempo, as mães da gente com 50 anos eram umas velhas, umas senhoras. É verdade. Não é? E hoje, a Cássia está lá com 50 e poucos anos, todo mundo assim, é super antenada, super descolada, super... Nossa, é outra coisa. Eu fico pensando, quando eu ficar velha, como é que vai ser. Pois é. Imagine ele. É verdade. É uma coisa que eu vivo comentando aqui, quando a gente conversa sobre esse assunto, que quando eu era criança, assim, eu olhava assim para as minhas primas de 30 anos e eu falava assim, meu Deus do céu, como deve ser ter 30 anos, né? Tipo assim, meu Deus, ela já é tão adulta, e eu cheguei hoje com 30 anos, aí eu ficava pensando, ela já deve ter tudo resolvido na vida dela. Aí eu cheguei com 30 anos, hoje eu não sei nada da minha vida. Eu me sinto uma criança ainda, parece que eu não sei absolutamente nada da vida. Parece que eu ainda não entendi nada, e aí a sensação deve ser sempre essa, parece que sempre tem alguma coisa pra buscar, que você sempre ainda tem muito pra aprender, e eu acho que é isso que você tem que manter sempre, né? É que a vida das suas primas, elas são bem mais velhas que você. Era aquela vida que as mulheres tinham, que já vinha predestinada desde o nascimento. Então, muito pouca coisa mudava. Sim. Já tinha um roteiro. Já tinha um roteiro, né? A gente, ainda no nosso tempo, né, tinha que ser dona de casa, tinha que casar, essas coisas de trabalhar. Eu lembro que umas primas minhas foram trabalhar, porque quiseram trabalhar. Aí era gozado que as tias mais velhas falavam assim, nossa, ela teve que trabalhar, coitada. Coitada, nada a ver, né? Coitada, parecia que era uma vergonha para a família, uma moça trabalhar. Trabalhar, era horrível. Então, agora, nossa, imagina, se não trabalhar, a gente bota para fora. Agora é uma vergonha não trabalhar. Imagina. Nossa, já tem 20 anos e ainda não trabalha? A gente fala, né? Até na música popular nordestina, 8 fios para criar. Não,
7 homens, uma mulher, 8 filhos para criar, 8 filhos para batente e a mulher para se casar. Olha só. É só isso que a gente que esperavam da gente, mas É cultural. É isso mesmo. É cultural, é verdade. E vós, como é que vocês estão passando essa pandemia aí? Que a gente não aguenta mais. Como é que tá? O que vocês estão fazendo para passar o tempo? Um dia o meu vizinho, que tem um bar aqui na minha rua, eles me ligaram, você não vem para cá? Eu falei, gente, vocês querem me matar? Eu sou hiper de risco. Não, Né? também não vou, não. Vem de máscara. Ah, é? Mas como é que eu vou tomar cerveja de máscara? É nudinho. Não dá nem pra brincar, né? Não, dá medo, né? Porque ninguém sabe o que está acontecendo, nem os médicos, nem a Associação Mundial, né? Nada. Ninguém sabe de onde veio, para onde vai, o que é essa merda desse vírus. A gente não sabe se vai ficar, quando vier a vacina, todo ano você vai ter que tomar. Não se sabe nada. Então, como é que você fala quando teve a dengue, aquela coisa? Tem a dengue, tem um mosquito, aí você pode, né? Vamos ver. Agora, isso não pode estar aqui dentro, no seu travesseiro, pode estar no seu portão, pode estar no supermercado, pode estar em qualquer lugar. Agora, se a gente não tem que sair por necessidade, agora não pode ir no cinema, não pode ir no teatro, não pode ir no boteco, vai fazer o quê na rua? No supermercado, obrigada, não faço a menor questão. Acontece também que não dá gosto de sair. Porque se você vai, mesmo que você queira enfrentar, e você chega num boteco, você não pode sentar onde você quer, você tem que ficar pouco tempo, porque tem que fazer um rodízio para todo mundo poder usufruir. Você fecha às 10 da noite. Para nós é cedo. Não dá gosto. Ah, não, assim é ruim demais. Tira o tesão. É verdade. Esse então, povo que vai na casa mesmo e... Esse povo que vai na praia, fazer o que na praia? Me fala, tudo grudado no outro, correndo risco. O da praia gostoso, você ficar jogado naquela cadeira, aí você entra no mar, sai do mar, bebe, chama os amigos, aí come não sei o que, aquelas porcaria que vem na praia, a gente come tudo e não morre. Agora não. Bom mesmo é tomar uma cervejinha em casa. Com segurança. Vai fazer o quê? Mas o meu acervo de cerveja está completo na minha geladeira. Eu que estou sem nenhuma. Você estava reclamando que não tinha ontem, né, Gil? Pois é, continuo não tendo, não deu tempo de pedir. Mas olha, que esse povo aí... Como é que você vive assim? Não, eles bebem também, por isso que não tem. Meu filho, agora eu tô bêbado, cara. Mas pede, não precisa ir na rua comprar. Não, eu ia pedir ontem e acabei esquecendo que era tarde. E hoje fiz uma coisa, fiz outra, mas amanhã, nas primeiras horas da manhã... Vamos providenciar isso daí para o final de semana, Gilda. Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, né? Não, e estava frio, né? Então a gente meio que tomava outras coisas. Mas agora, com esse calor, não tem a menor... não. Mas espera aí, bota gelo no uísque, ué. A bebida... Bota gelo no uísque, é a melhor coisa. Não, eu estou tomando gin também, mas é que a cerveja é diferente. Então a bebida preferida nas avós da razão é cerveja. Ah, sim. A minha Mas a gente toma uns uísque também, mas a cerveja está em primeiro lugar. A do José é cerveja também. Eu só tomo cerveja, não tomo mais nada. É muito bom, né? Agora com esse calor, então... Desce maravilhosamente bem. Parece o néctar dos deuses. É isso, é exatamente. Mas vocês estão nessa moda que tem agora da cerveja artesanal, tipo, tem que ser IPA, lúpulo. Não. Eu gosto de cerveja com gosto de cerveja. Eu também. Essa cerveja cheia de perfume é uma porcaria, vai. Não gosto, não. Eu gosto de cerveja. Até cerveja vagabunda a gente toma, se não tiver outra, entendeu? Cerveja. Agora essas artesanais eu não curto, não. Não gosto, não. São muito perfumadas, tem gosto de laranja, tem gosto de maracujá. Não é mais cerveja, é um drink.
É um É drink. verdade. Isso não dá para tomar como nós profissionais tomamos, né? Várias. Não. Eu preciso fazer um comentário aqui que vocês. O José tá aqui de prova, que conheceu. Ah. Vocês lembram muito a minha mãe, não lembram muito Sim, minha mãe? muito. São desbocadas, bebem muita cerveja, assim, também. Não gosta dessas perfumarias de cerveja também. Minha mãe bebia muito cerveja também, quando Ah, era bom. viva. Ela era. Era das nossas. Era das tem, notas. exato, tem a voz muito parecida com a da Gilda, inclusive. Tinha a voz Essa- parecida com a da Gilda. Assim, Olha. ó. Igualzinha. E sentaria num boteco igual com vocês tranquilamente. Não, o que já varreram o pé da gente em boteco, você não tem ideia. Porque a gente vai ficando, vai estar na hora de lavar, empilha as cadeiras. Principalmente em bar de conhecido, né? Tem aqui perto da minha casa um restaurante italiano, uma cantina pequenininha, que é nosso amigo há milênios. Ele fecha e fica, ou ele vai embora, ou o garçom, que é o cara que sabe tudo ali, que é uma delícia, fica, porque aí a gente fica conversando e vai, eles lava o chão e a gente tá lá tomando cerveja. É uma delícia. Nós temos uns bares queridos. Temos Assim, uns que a tem gente... uns lugares muito legais, né? porque a gente já chega, a pessoa já sabe que a gente gosta, né? De como Beija, cerveja- abraça. Beija, Olha, abraça. olha que chato, não poder beijar e abraçar. O garçom, verdade. o médico, isso não. Não poder abraçar, eu acho uma bosta, falar francamente. Caco, você tem alguma pergunta para as avós? Tenho. Eu queria aproveitar que a gente estava falando antes desse papo maravilhoso de bar que me deixou com vontade de ir pro bar com vocês. A gente estava falando antes sobre os avanços que vocês estavam percebendo nas questões das mulheres, que vocês falavam que a questão do trabalho foi uma questão difícil e tudo mais. E eu queria saber para vocês como foi acompanhar essa evolução, ver hoje em dia o que a gente entende pelos direitos das mulheres, as marchas que estão rolando, as manifestações. Como é para vocês ver isso hoje em dia, tendo em vista o que vocês viram antes? Nós pegamos uma faixa de transição entre nossas mães e a juventude de hoje, né? Não acha, Gilda? Eu acho. Foi uma coisa Não. que elas eram mais tolhidas, evidentemente, de repente, depois da pílula anticoncepcional, foi uma virada e tanto, que daí depois vieram os hippies, aquela coisa, as mulheres mais com liberdade. Aqueles movimentos todos, né? Era muito legal, né? Era muito legal. Nós pegamos ainda moças isso tudo. Ainda moças, exatamente. Então era um tal de ir para a rua, né? Ir para a rua e fazer passear, era uma delícia. Eu achava aquilo, quando chegou na época das diretas já, não tinha uma que eu não ia em todas, era uma coisa boa. E era isso, quer dizer, a gente foi entrando nisso devagar, né? E foi fazendo parte, né? Não foi, Helena? Mas olha, eu já saí antes de vocês, nos anos 1950, eu tinha 20 anos, arrumei minha malinha, larguei a minha cidadinha lá, minha mãe, pai, irmã, vó, e vim para São Paulo, meti a cara aqui, não conhecia quase ninguém. A primeira coisa que eu achei mais bonita de tudo foi chegar na Estação da Luz, que eu vim de trem, né? A Estação da Luz eu achei um monte de coisa fantástica. Depois a gente sabe que veio inteirinha da Inglaterra até parafuso, né? Mas achei que depois passei uns dias cheirando a cidade, arrumei emprego e não dei satisfação da minha vida para mais ninguém. Você foi muito corajosa, né? Porque naquela época... Era uma época que, poxa vida, eu não queria dar satisfação da minha vida para ninguém. Como meus filhos não dão também, eu não me meto na vida deles, eles na minha, nada. Ainda hoje conversamos sobre isso. Porque tem mãe que é pentelha, fala a verdade.
Nossa, Ou se sabe tem. que- Tem. Nossa, a Caramba. gente ouve, faz as perguntas pra gente. Nossa Senhora, teve um, acho que tá no Quebrando o Tabu. Acho que foi a primeira pergunta que eles fizeram pra gente e nós respondemos. No primeiro programa que a gente fez com ele, que ele não, a pessoa, não lembro se era homem ou mulher, que não conseguia ficar naqueles almoços de domingo, porque a família era muito chata, era muito isso. Aí a gente falou, bom, a família acho que sempre foi chata, você que nunca percebeu, né? Porque não é que a família ficou chata de uma hora para outra. Sim. Verdade. Não As é? E preferências aí, mudam, né, também. pois é, exato. Então a gente tem muito essa coisa de você. Ontem mesmo, né, gente? Nós respondemos uma pergunta dessa, que o cara falou que ele é gay e que ele é humilhado pela família. Nós vamos para fora, filho. Como humilhar? Como é que você pode ser humilhado dentro da sua casa? Nós xingamos a família, né, de panacas, né, babacas. Sai daí, meninos, deixa de ser louco. Ele tem 19 anos, 20 anos, imagina, vai ficar numa cidade minúscula, né, que ele falou, acho que era de Pernambuco. Vai embora, meu filho. É o interiorzão de Pernambuco, já pensou, coitado. Imagina, coitado, que sofrimento. Quanto menor o lugar, pior é para uma pessoa diferente, né? Não, fica avisado, né? Não, ainda que se fosse por estranho, ainda vai. Agora, você não poder ficar na sua casa porque você é humilhado, vai merda. Manda embora. Né? Vai na estrada, meu filho. Vai embora. Ele não teve coragem de mandar a família a puta que pariu, né? Não teve. Porque era para mandar, não era? Nossa, Com certeza merecia. Dá um berro com a mãe. Mãe, isso é uma vaca. Cala a boca, sua puta! Assim, né? Aqui no POC de Cultura a gente tem casos, né, que foram nesse nível, assim, de, tipo, casos de humilhação de humilhação por causa da orientação sexual, né, e tal. Mas devem ter muita história sobre isso. Nossa! Infelizmente. A gente conta em quase todos os episódios, a gente acaba voltando no contexto família, porque é uma parte muito importante da nossa vida, né? Então, porque é uma parte que molda a nossa história, assim. Então, sempre que a gente depara com mulheres, principalmente mulheres, né? Porque a maternidade, mãe, assim, quando a gente se depara com a parte da mãe, de mulheres, assim como vocês, que olham com um olhar totalmente diferente, com amor, carinho, respeito, abraço, é muito mais, é muito tocante, assim, ver esse lado de vocês que é totalmente acolhedor e que respeita e que leva por um outro lado, é totalmente diferente, assim, porque pra mim, por exemplo, a minha mãe, quando era viva, a gente não teve um relacionamento adequado, assim, foi um processo totalmente dolorido pra mim, porque a gente não teve um relacionamento respeitoso. Aí quando eu olho esse tipo de relacionamento que vocês têm, assim, tipo, igual a Helena disse que ela respeita o espaço dos filhos dela, e eles respeitam o espaço dela, isso é incrível, assim. Como que é esse processo pra vocês? Assim, tipo, vocês sempre foram assim, desde sempre? Ou vocês... Como que vocês chegaram nesse nível? Porque isso é uma evolução, né? Tipo, ninguém é assim desde sempre. Muito menos pessoas que já são da idade de vocês. Porque pra gente que é jovem, a gente ainda tem preconceito. Sim. Todo mundo tem preconceito, todo mundo carrega preconceito. E ver gente da idade de vocês assim, com a mente tão aberta, isso é tão bom. Por isso que eu não engulo gente, tipo assim, falando, mas vamos entender fulano, ele é de outra época. Eu não entendo fulano porque ele é de outra época. Eu não entendo fulano porque tem fulano de outra época que tá respeitando, sabe? Claro. O pessoal tem obrigação de evoluir, né? Sim, exatamente. Todo mundo tem obrigação e tem capacidade de evoluir. Com certeza. Aí precisa, pelo amor de Deus. Né? Exatamente.
Nós tivemos uma vantagem, né? Que ela, a Helena e a Sônia casou muito cedo, que se libertou logo de pai e de mãe. Eu tinha um irmão que era músico, então já facilitava o serviço pra caramba. Meu pai tinha uma cabeça muito boa, minha mãe também, quer dizer, nunca teve problema em casa de entrar quem quer que fosse. Porque a italianada tinha também o preconceito contra o negro, né? Minha avó, eu namorei, depois casei. Quando eu namorei meu ex-marido, ele morava no Rio, ia para Santos, ele era preto, morenão, um mulato gostoso. Quando chegou para eu ficar noiva, minha avó falou para meu pai: eu não vou nesse noivado da sua filha, porque vai ter muito preto. Meu pai falou: bom, você quer ir, vai, você não quer ir, não vai. Ela acabou indo. E não tinha preto, porque tinha pretos, vários, que nós temos amigos negros, muitos, mas por ironia do destino, ele não tinha pai, né? Quem me pediu em casamento, toda aquela cerimônia que tinha antigamente, né? Uma puta festa e tal, foi um padrinho dele que era italiano, e me pediu a mão em italiano. É que eu era mais educada naquela época. Se hoje eu falo chupa, eu ia falar. Mas naquela época eu não falei. E ela ficou com cara, porque ela foi. Porque meu pai falou: bom, quer ir, vai, não quer, não vai. E já tinha. Agora, na minha casa, não tinha. Quer dizer, então, a gente foi mais ou menos tanto fazia, né? Quem entrava só tinha que ser pessoa de bem, quer dizer, não fosse ladrão, assassino, o resto. Por isso que você nunca saiu de casa e logo casou. Eu que tinha uma mãe repressora, eu quis sair debaixo do tacão dela, né? Claro. Aí, pelo amor. Olha, eu descobri muito cedo que ela não gostava de mim, entendeu? Porque um dia ela me olhou assim com um olhar que eu achei que era carinhoso e falou assim: meu Deus, como você é feia. Aí eu fiquei meio chateada, mas não liguei muito. Me botou num colégio interno 4 anos, eu só vinha nas férias. Não tinha eu ficava uma semana em casa das férias, ela já começava: ai, meu Deus, não vejo essa menina, não vejo a hora dessa menina voltar para o colégio. Olha como ela me amava. O que eu fiz? Tchau mesmo, né, dona Inês? Agora eu vou e não volto. Não voltei mesmo. É verdade. Não, quando a gente tem mãe repressora, a gente trata de procurar sua turma. Que foi o que eu fiz. Eu casei com 16 anos, casei grávida e, área, deixei ela lá com todos os preconceitos dela. Pois é. Eu também. E o pior é que eram os preconceitos católicos, né? Os católicos pior ainda. Nossa, sim. Sim, bem sei. Gente, que alívio ouvir isso de gente, sei lá, de outras pessoas, sabe? Saber que existe gente assim. Não só isso, mas tipo de saber que existe gente assim, não só da minha geração, porque é muito, parece que não existe gente assim além da nossa faixa etária, parece que passou de 30 anos, não existe mais gente assim, sabe? Não, mas tem, né? Tem bastante. Porque as pessoas, exatamente, que estão da nossa faixa de idade, mais inteligentes e mais que estão... Que não votaram no Bolsonaro! Que não votaram no Bolsonaro! Não votaram no Bolsonaro! Isso aí já diz tudo. Palavrão tem hora, tá? Palavrão tem hora. Não seja grosseiro. Isso é um nomão comprido. Né? Um palavrão feio desses. Aí eu acho assim, sempre achei preconceito, mas eu não conseguia, mesmo que muito menina, assim, minha família gostava muito de ler, meus irmãos, meu pai, minha mãe, e eu não conseguia entender a guerra, né? O Hitler, naquela época, eu tinha um irmão que direcionava um pouco a minha leitura, né? Que eu não lembro da besteira. E quando eu lia assim, eu falava: gente, como é que um ser humano pode deflagrar uma guerra, que foi o que aconteceu,
porque ele não gosta de judeu. Não estou conseguindo entender isso daí, né? Então, desde aquela época de mocinha, eles foram incutindo na gente isso, e como eles incutiram muita gente, né? Porque se for pensar, outro dia... Não foi bem por isso que ele provocou uma guerra. Ele só aproveitou para matar um pouco de judeu, de negro, de cigano. Ciganos, homossexuais. Ele aproveitou para fazer uma limpezinha étnica, como ele dizia. Ele mesmo falava, né? Mas eu achava aquilo tão absurdo. Nossa, não, mas pior é meu avô que falava para gente durante a guerra. A Itália vai guadagnare la guerra e vai entre tudo e você tornar italiano. Eu falei, eu não quero ser italiano, de jeito nenhum. Aí saía briga, sabe? E a gente saía correndo da casa dele porque ele ameaçava bater na gente. Mas eu não queria... Mas não é que meus sobrinhos, tudo procurando a cidadania italiana? Tem a dó. Não, mas a cidadania é só para viajar, estudar. Não é para... Não é uma boa. É uma boa. Não tem fazenda de vaca lá na Itália. Sim, mas eles podem estudar. Nem de plantação de soja. Mas eles fazer o quê na Itália? Eles estudam, né? Não são esses, mas, sabe, essa coisa. Por exemplo, quando foi para... A minha filha foi tirar um passaporte, porque o pai é alemão. Ela queria estudar na Alemanha, mas ela disse, eu quero estudar lá como alguém de lá, como cidadã alemã. Aí o consulado falou, mas os seus pais não são casados, não pode. Aí ela chegou em casa e falou, vocês vão ter que casar. Ela estava com 17 anos. Mas ela encheu tanto o nosso saco que nós acabamos casando, tá bom? Se viu, né? Por que não, né? Só faltava botar um vestido de noiva em mim. Podia ter feito isso, né, Helena? A noiva de óculos não existe. Quando eu era criança... Estou vendo que a minha mãe não gostava de mim, sabe por quê? Porque tinha procissão, as meninas vestidas de anjo. E eu falei para ela, faz uma roupa de anjo para mim. Não tem anjo de óculos. Olha só, só me botava para baixo, né? Só me botava para baixo. Mas nunca Helena... me vesti de anjo, nunca me vesti de noiva. Olha, que pena. É que eu não era figurinista ainda, porque naquela época... Grande coisa. Agora, se a mentira vai mandar eu tirar os óculos, aí eu... Não. Agora óculos está na moda. Agora óculos está na moda. Eu ia fazer um óculos todo de strass para você. Sim. Não, mas olha, agora óculos está na moda. Eles querem perguntar coisa, gente. De vez em quando eles querem perguntar. O José tem uma pergunta para fazer. Qual pergunta? Ô, Voz, e aproveitando que a Gilda falou, a hora que o Fih disse, ela disse velhas, pessoas velhas, tem uma pergunta do Pedro, de São Paulo, que ele disse o seguinte: oi, avós, gosto muito de vocês e eu queria saber o que vocês acham dessas nomenclaturas que usam para as pessoas mais velhas, como terceira idade, melhor idade. Beijo, amo vocês. Olha, cada vez que me falam a melhor idade, eu pergunto qual é a pior. Ninguém soube me responder até agora. Isso é tudo besteira. Que bobagem. É eufemismo para chamar a gente de velho. Terceira idade. Não quer dizer respeito, não quer dizer nada. Velho é velho, acabou. Pois é. Não precisa de eufemismo. É até um preconceito a pessoa começar a inventar nomezinhos. Eu também acho. Então vocês são velhas com orgulho. É isso, né? Muito orgulho. Carteirinha. Não, é o que a gente sempre fala, graças a Deus, né? Olha, é verdade. A gente fica aqui, tipo, tudo querendo pisar em ovo, tipo, será que fala velho? É igual hétero querendo falar, tipo assim, será que fala viado? Será que fala gay? Será que fala... Bicha. Ou pessoas brancas falando com pessoas negras também. As pessoas falam assim, a senhora, eu digo, a senhora é sua mãe. Sempre eu passo susto nas pessoas, que elas param assim
E depois começa a entender a minha brincadeira, né? A senhora é sua mãe, não, eu sou você, pronto. Não tem esse negócio de me chamar de senhora. E essa história de velho... Eu não tenho o comportamento de uma lady para ser chamada de senhora. Tá longe disso, não? É mesmo. É verdade. Vocês são demais. Eu quero muito que acabe essa quarentena, porque eu quero muito tomar uma cerveja com vocês. Assim, vai ser meu primeiro rolê depois da vacina. Tomar todas. Ótimo, combinado. A Lívia de Joinville perguntou: alguma de vocês já namorou alguém e descobriu que ele era gay? Se sim, qual foi a reação? Se não, qual seria? Amo vocês e amo o Pocket Cultura. Beijos. Eu namorei e casei com um sem perna. Não é a mesma coisa. Tá perguntando de gay, ele. Não, eu estou dizendo, por isso que eu disse que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Então... Eu não lembro de ter namorado. Pode ser que eu tenha namorado e depois não descobri se era gay ou não, mas eu acho que não ia fazer diferença muito, assim. Qual é a diferença? Não, é porque às vezes, tipo assim, uma pessoa namora e depois que termina o relacionamento, a pessoa, sei lá, se descobre gay ou, enfim. Olha, não teria problema nenhum. Aliás, eu acho que eu nunca namorei, né? Não sei, pode acontecer. Ou bissexual, né, também. Ou bi. Mas eu acho que namorar gay, a pessoa deve ser muito bom. Porque o gay tem uma sensibilidade muito bacana, né? Eu acho que deve ser uma trepada e tanto, vou falar francamente. Eu acho que para namorar teria que ser bi. Ele querer namorar uma mulher, ele teria que ser bi. Agora tem o pan também. Tá? O pan sexual. Tem o pan também. Agora, eu fui pedida em casamento 2 vezes por 2 diferentes, eram gays, em Paris. Olha que chique. Em Paris. Em Paris? Em Paris. Eu tinha um amigo muito amado. Lembra a Helena do Jorge? O Jorge, que era amigo da Glorinha. Ele um dia, a gente se dava super bem, ia para cima, ia para baixo, para balada. Na época, eu tinha uns 40 e poucos anos, né? Aí um dia ele parou no meio daquela praça, que eu não vou lembrar o nome nunca, não sei se era Teto, Praça Vendôme, não sei, uma praça chique lá, ele falou, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu falei, fala, amigo, se eu tivesse outra opção sexual, eu casava com você. Eu falei, ui, que coisa boa! Mas realmente ele não era gay. Ele já botou um sinão antes. Se eu precisa nem casar com você, ó. E o Sérgio também pediu. Eu falei, bom, pelo menos, né? Isso já é uma coisa, mas eram gays, não eram bi, então não. Agora, eu quando namorei uma pessoa que eu fui apaixonada por ela, que ele era músico, e depois não casei com ele, porque burra, mas total estupidez naquela época. Falava, eu não casar com ele, minha família falava que ele era gay. Eu estava cagando e andando. Eu falei, se for gay, se não for gay, não é para mim, não faz a menor diferença. E também não era gay, mas de qualquer forma, se fosse, também era muito bom. Nada contra. Eu acho que não. Fazendo o serviço direito, tá. Voz, a gente tá chegando no nosso final das nossas perguntas aqui que o público manda. Que pena. Eu não sei se o Caco tem uma pergunta também para fazer, mas vou fazer a última da lista aqui. Peraí, que eu perdi aqui a pergunta. Só um minuto. Achei. Voz, vocês que já são mais vividas, o que vocês acham das pessoas trans? Vocês já tiveram contato com outras pessoas trans ao longo dos anos? Quem perguntou foi o João Neto de Brasília. Já tivemos. Tinha um amigo meu que me chamava Diana Caçadora, porque a gente só andava com viado. Tá falando de trans. Agora não pode mais falar viado, né? Não pode mais falar. Não pode.
Todos Mas em não era São piada, é Paulo trans. foram meus amigos. É trans. Mas Helena, é não trans, piada. porque assim, tem um pessoal por aí, eu Não é entendi a gay. pergunta dele. Eu entendi a pergunta dele. Ele tá perguntando assim, no sentido dele, porque tem muita gente que fica dizendo que ser trans hoje é moda, sendo que não é. Pessoas trans sempre Não, existiram, sempre né? existiu. Não. Sempre existiu. Sempre existiu. É que no nosso tempo, eu estava até conversando com meu filho agora, era uma coisa tão escondida que a gente deve ter, assim, quando a gente era mocinha, vamos dizer, tanto trans que a gente nem sabia. Né? É que depois eu trabalhei muito tempo em televisão, a Helena com cinema, a Sônia também sempre nesse meio artístico, aí a gente foi tendo mais, que são lugares com mais liberdade, a gente foi conhecendo. Mas era muito fechado, né? Mas depois que a gente cresceu, eu trabalhando em televisão, que eu amava de paixão, era a Rogéria. A Rogéria ia fazer, eu trabalhava na SBT, né? Eu trabalhava às vezes fazendo o programa do Jô, às vezes outros programas. E ela também, nossa, eu tinha acabado de pintar essa mecha roxa aqui, e ela gritava no corredor, maravilhosa, corajosa! Ela fazia, eu adorava. Aí a gente conversava e tal, não era amiga, mas enfim, era uma pessoa fantástica, né? Fantástica. Assim, mas Eu conheci duas pessoas trans, filhos de amigas minhas. Pois é, eu não, assim, próximo não tive mais. Eu já conheci, não muito jovem, porque realmente naquela época as coisas eram muito escondidas, muito camufladas. Mas eu conheci duas pessoas que já nem são tão moças e são filhas de amigas que, inclusive, fizeram cirurgia. Olha. Legal. Mas, olha, embora eu vivesse no meio livre totalmente, eu não me lembro de ninguém trans naquela época. Eu acho que era muito escondido, né? Era escondido, era. Você conheceu, Helena, escondido, essa pessoa tudo. que eu estou falando, você conheceu. Hã? Você conheceu uma pessoa trans, uma das que eu estou falando. Não me lembro. Só que eu não vou dizer o nome, não é o Porque caso. não cabe. Depois você me diz, tá? Que eu não me lembro. Tá bom. Vai ver que eu nem percebi. Não, você sabe de toda a história. Tá Você não louca, ela tá pensou louca. direito. Eu amo que são mais de 50 anos de amizade. As pessoas têm mais de 50 anos de amizade, é isso? Então elas ficam aqui num papo entre elas, né? E a gente... Não, peraí. Mais de 50 nada. Muito mais de 50, porque meu filho vai fazer 60. O teu está fazendo quanto, João? 66. Então, eu te conheci com o João bebê, pequenininho. Mais de 60, então. Então, ó, estamos aqui nessa vibe. Capo, você tem uma última pergunta para fazer para as avós, ou a gente pode encaminhar para o final? Não, eu queria perguntar para vocês, assim, o que vocês gostariam de dizer para essa juventude, né? Acho que vocês começaram muito bem falando sobre entender o tempo como o tempo é e no caminho, né? Como que ser. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem meio que sobre isso, assim, sobre esperança. Acho que no momento que a gente tá, ouvir de pessoas mais velhas alguma coisa que motive, que dê esperança, pode ser uma coisa boa para todo mundo. Olha, nós vivemos muito tempo. Então, nós já passamos por momentos bons, ruins, mais ou menos, de todo tipo. E a gente sabe que tudo passa. Então, vamos esperar, vamos aguardar com paciência, que esse também vai passar. Vai passar politicamente, vai passar sobre o ponto de vista de saúde, tudo vai passar. Então, vivam do melhor jeito possível. Do dia de hoje, sem se preocupar muito se amanhã tem que levantar cedo. Agora é chato, é chato levantar cedo. Horrível. É chato. Não, odeio. Não se preocupar mesmo, sabe? Não. Quer dizer, às vezes cai uma bomba dentro da tua casa, o que você vai fazer? Você sofre assim uma semana e depois esquece.
Não, tem que encarar isso como realmente os mais E com jovens, humor, né? vocês, Com humor. né? Com humor, primeiro. Não tem jeito, tem jeito, não tem jeito. O bicho tá aí, não tá aí, então tem que viver dessa forma. E para vocês que estão com 30 anos, o que história vocês vão ter para contar se alguma vez vocês adotarem uma criança, tiverem filhos, ou quiserem ter, sei lá, da forma que quiserem. E você imagina você chegar para um... Eu tenho um neto que vai fazer 18 anos, né? A Sônia está com o bisneto também, mocinho. Imagina você falar para o teu filho, olha, eu passei 1 ano em casa, sem ir na escola, eles vão achar lindo, né? Não ter ido para a escola 1 ano, né? E é uma coisa tão insólita, que a gente nunca ouviu falar, que até é um momento que tem que ter uma certa reflexão e viver a vida com alegria, porque não tem solução, tem remédio, remediado está. Então, vão vivendo da forma que der, e com todos os cuidados, enfim, para o bichinho não pegar a gente, né? Mas curtam a vida de qualquer forma. Né? Dias melhores virão. É isso, obrigado, gente. Obrigado, Obrigado, a voz. incrível. Foi maravilhoso. demais. Que Eu pena, amo durou vocês, tão né, do pouco fundo do nosso coração. papo. Muito bom. Mas Vamos na- nos encontrar mesmo sem Fica. ser para Vamos. trabalhar. Pelo amor de Deus. A cerveja é uma promessa, hein? Nós temos papo ainda para légua, não é para quilômetro, não. É valendo. Porque, olha, se A gente deixasse, nós vai. vamos ficar até... É verdade. É pra compensar esse ano inteiro de cerveja, de quarentena. Obrigado, avó. Beijo, gente. Beijo, gente. Ai, arrasaram as avós da razão. Arrasaram muito. Ai, gente, foi tudo, né? Foi tudo, Foi eu demais. amo. Meu Quero Deus do ser céu. Helena quando eu crescer. Sim. Nossa, Sim. demais, demais. Quero ser Gente, Helena, imagina Sônia nós e Gilda. quatro. Eu quero ser as 3, na verdade, né? Tomando uma cervejinha, uma cervejota. Imagina nós 4. Exatamente. Uma mesa de bar. Daqui a 50 Uma mesa de- anos, conversando Numa sobre mesa, a de vida. numa mesa de bar flutuante. No futuro. Quero super. Até lá já vai ser meio ciborgue já, né? Já que É, o mundo tá no- acabando, a gente vai ter num uns cenário pedaços bem de metal no apocalíptico. corpo. Ave Maria. Vamos lá, né? Então a gente vai começar o cosplay Golem dessa semana, gente. Vou começar aqui. O meu cospe é as reações exageradas que as pessoas tiveram nessa semana que passou com o caso Luísa Sonza, Vitão e Whindersson, né? Assim, gente, Casal. Meu Deus do céu. né? Meu trisal. É, meu trisal, gente. Assim, o Whindersson, ele é um comediante, as reações dele que foram ali feitas, eu levei tudo como comédia. Tô passando um pouco de pano, mas eu sei que ele ficou um pouco mordido, né? Afinal, né? Deve ter ficado. Mas era comédia. Mas as pessoas levaram a sério e estão aproveitando para descaradamente jogar um monte de misoginia e machismo em cima da Luísa, né? E em cima do Vitão, assim, também. Agora, a Luísa até colocou esses dias um print ela fez uma busca por homem solteiro e mulher solteira no Google. E aí, homem solteiro, a definição era homem que não casou. Mulher solteira, a definição do Google é prostituta. Então, se o próprio Google diz isso, imagina a nossa sociedade o que é que diz sobre uma mulher que está solteira e vai lá, depois que acabou o casamento, vai lá e tá pegando uma outra pessoa, entendeu? E essa pessoa, só porque ela é amiga ou teve um contato anterior, sabe? Assim, a gente não sabe nenhum detalhe do que aconteceu de fato, então você ficar conjecturando em casa e fazendo piada sobre isso, acaba sendo meio ruim, você não acha? Então Nossa, é isso. assim, em 2020 as pessoas ainda têm que ficar dando pitaco, colocando o dedo num negócio tão... Todo ano tem algum caso desse, ainda as pessoas fazem as mesmas piadas. Gente, meu Deus do céu, que saco. É muito triste o quanto a gente vive num contexto arcaico que, tipo, uma mina de 22 anos tá separada e ter um novo relacionamento é um motivo de polêmica a ponto de, sabe, ter tudo isso. Eu acho que, assim, de todos os lados existe, tipo,
né? Algumas narrativas que foram levantadas por parte da Luísa na forma de divulgar música e tudo mais geraram repercussões, mas assim, quem tem que lidar com isso são eles. Exatamente. Não deveria nem ter saído da internet, sabe? Tipo, não deveria estar sendo discutido, né, Paulo? Exatamente. Esse foi o meu cospe com participação dos meninos e eu concordo com tudo que eles falaram. E é isso aí. Seria Luísa Eu amei. Sonza? Seria Luísa Sonza a Capitu moderna? Eu acho. Ela traiu ou não traiu? Traiu ou Whindersson? não traiu? Exatamente. A Nossa, Capitu José, moderna. foi cirúrgico nesse comentário, hein? Arrasou. E agora o meu engole é que a gente tá vivendo um calor nesta cidade de São Paulo, meu Deus do céu. Eu fico falando pros meus amigos do Nordeste têm, tipo, reações tipo Curitiba, né? Não, porque aqui em Curitiba faz 5 graus e a gente tá andando de camiseta, né? Aí o povo do Nordeste, não, porque aqui em Recife tá fazendo 38 graus, não sei o quê. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, vocês têm um mar, sabe? Vocês têm brisa. A gente tá numa cidade quente, seca, Selva de pedra. né? Quente e seca, e poluída. Que o nariz sangra. Nossa, Isso. meu nariz que lute. Exatamente. E aí o meu engole é porque estão dizendo que essa semana vai chover. Então eu tô aqui na dança da chuva pra que chova mesmo. Cai tempestade, pode cair. Vem tempestade, é isso aí. Vem X-Men, vem. Tem que 500 pôr o graus ovo de na fogo e poder. janela. Exatamente. Tem que pôr o ovo na janela. Vou colocar. Esse foi o Cospe Engole com participação do Palco de Cultura inteira. do Hilário. É o super cospe. É o Super Cospe Engole. O meu cospe dessa semana é o seguinte: eu não aguento mais todo dia algum religioso ou religiosa fala mal da comunidade LGBT para ganhar 15 minutinhos de fama na internet e consegue. Então, gente, pelo amor de Deus, toda vez essas mesmas falas, as mesmas coisas. E as porque mesmas pessoas. LGBT, as mesmas pessoas, porque LGBT não pode entrar na igreja, porque LGBT não é de Deus, porque LGBT... Gente, foda-se, tá? Foda-se. Parem de ficar compartilhando essas coisas, porque essas pessoas, elas só ficam conhecidas na internet, elas só furam a bolha lá do culto por causa disso, por causa de polêmica, entendeu? E a gente sabe que polêmica só dá dinheiro, não dá cancelamento. É isso. E o José só escolheu esse cospe antes da Ana Paula Valadão, né? Foi, porque toda vez. Porque teve aquele velho da Ucrânia, não é? De um lugar Eu vou não era até fazer um da chá. Ucrânia. Eu vou até fazer Não, um foi por causa do marido da Lixo. do Valadão, do André Valadão, na verdade, né? Do André. O marido e o casal falaram É. essa semana, enfim. Não ia Combinado, falar o né, nome gente? deles, mas Vamos combinar que é combinado também? E assim, É mas lógico que é. eu vou dar um shout-out aqui pra Xuxa, porque a Xuxa fez um post detonando ela. Foi maravilhoso. Sim. Nossa, Maria da Graça, Eu tô até amei. arrepiado. Tô até arrepiado. Nossa. Maria da Graça perfeita, nunca errou. O meu engole dessa semana é em relação às eleições para prefeito deste ano, que nas primeiras pesquisas de Em São intenção de Paulo. voto de São Paulo, Isso. o meu Boulos querido está em segundo lugar. Ou seja, gente, estão deixando a gente sonhar, pelo menos agora. Eu não quero saber de projeções futuras, eu quero me apegar no agora, que é possível. Eu quero acreditar que é possível. Eu quero me pelo menos enganar, em né, São amiga? Paulo. É isso aí, a gente tem que Eu se só enganar. quero me alienar, sabe? É Eu só sei isso que eu como é quero. muito bom. Um amigo meu falou isso ontem, que ele lá em Recife, ele mora em Recife, e ele tava falando... Ô, pra Hilário, mim- vem pra perto do microfone falar, viado. Ai, desculpa, eu tô falando perto do microfone. Eu tô O viado perto- falando lá da cozinha. Não tô não, é porque eu tô lavando o prato, eu tô falando perto do meu microfone que grava. Mas o que eu tava falando é, os meus amigos de Recife, lá em Recife, liberaram os bares pra ficar aberto, né? E aí ele tava falando, eu queria tanto ser alienado pra não saber que eu tô me colocando em risco aqui no bar e bebendo uma cerveja e gravando esse no story, sabe? Eu achei... É isso. É sobre isso também, né? É isso aí. Uma semaninha de férias, pensando que pode ter Boulos como prefeito de São Paulo. Vai ter Boulos. Vai ter Boulos. Bom, eu vou agora para meu cospe engole. Eu vou de cospe primeiro. Como se 2020 não já tivesse trazido pragas o suficiente, J.K. Rowling não para de aparecer nos Trend Topics, não para de aparecer nas notícias, vomitando aquele monte de bosta. A própria relíquia da morte essa mulher é. Ela mesma
a, a demônia transfóbica, agora ela tá não, já transfóbica assumida, ela diz que já escreveu um livro que eu não decorei o nome, também não me interessa saber o nome, o próximo livro dela vai ser sobre um assassino que se veste de mulher para matar outras mulheres. Enfim, essa mulher é obcecada por mulheres trans. Para quem assistiu o documentário Revelação da Netflix, a gente sabe quão nocivo é ter histórias de homens que se vestem de mulheres ou histórias de mulheres trans e homens trans em papéis tristes e de desgraça, ou de psicopatas, ou relacionados a doenças mentais, e enfim. Isso cria um estigma, isso cria um estereótipo negativo gigantesco para a comunidade trans, como se já não fosse ser horrível ser trans nesse mundo. Essa lixo dessa mulher, ela já abertamente falou que é transfóbica, ela vem e agora escreve um livro sobre isso. Então, assim, o único jeito da gente se livrar desse lixo eu não sei o quê. Eu não sou fã de Harry Potter o suficiente para fazer uma analogia sobre, eu só sei Relíquias da Morte. Eu Talvez teria que enfiar dar uma lavada quedrava nela, que é a magia que mata, entendeu? Não sei, enfiar uma vassoura na boca dela pra ver se ela cala essa boca dela nojenta. Eu tô tentando. Eu vi uns comentários das pessoas falando sobre separar a obra do autor. Eu realmente consigo separar a obra do autor, mas eu fico muito preocupado como uma pessoa que tem um poder de voz dela, que ela, além de ser conhecida no mundo inteiro, né? Como é que ela consegue, e o dinheiro que ela tem, o que é que ela tá promovendo contra a comunidade T, sabe, no mundo. Se ela é tão obcecada desse jeito, eu só posso pensar o pior, sabe? E, assim, eu sou radicalmente, para fazer um trocadilho infame, eu sou radicalmente contra o feminismo radical, que é esse tipo de feminismo que ela pratica, que exclui as pessoas trans, as mulheres trans, principalmente, do feminismo. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que toda feminista radical é uma chacota. E eu tô colocando isso aqui como minha opinião mesmo. Eu não sei se os meninos concordam comigo. Radifem nem gente é. Exatamente. Então é isso. Eu não concordo e nunca vou apoiar. É sobre isso. Só falar um pouquinho, eu vou falar no meu local de fala mais sobre isso, e representatividade na ficção de terror e suspense. O que o Fi disse, que o livro é sobre um homem que se veste de mulher. Eu vi várias discussões das pessoas falando assim, mas então vocês estão dizendo que uma pessoa trans é um homem que se veste de mulher? Não é isso que ninguém tá falando. Não. Porque na verdade não é. Só que assim, não tem problema algum você representar e escrever sobre um assassino que se veste de mulher para assassinar outras mulheres. Até porque existem histórias reais sobre isso e alguns autores contam essas histórias reais em livros e em filmes. O problema é uma pessoa como a J.K. Rowling, que já falou tanta bosta transfóbica, escrever um livro usando um assassino que se veste de mulher para matar outras mulheres. Então fica uma crítica muito implícita à transexualidade, sabe? Ninguém tá falando que ser trans é um homem que se veste de mulher. Não. Mas que ela fazer isso, fica muito... Ela tá dizendo isso. Ela quase tá falando isso. E no imaginário popular ainda pra maioria das pessoas, a gente não pode negar que a maioria das pessoas, a gente vive numa bolha. As pessoas trans, mulheres trans, ainda são homens que se vestem com saia, gente. Existe ainda esse imaginário popular que ainda é assim. Sim. E uma coisa que acho que foi a Laverne que falou, que nesse documentário da Revelação da Netflix, que a maioria das histórias transexuais que você encontrava na Hollywood antiga eram sobre homens trans que se vestiam de mulher pra ou virar alívio cômico, ou eram doentes, pessoas que tinham algum transtorno físico ou mental, ou eram obcecados pelo feminino.
nunca era uma história feliz, nunca era uma história de alegria, nunca era uma história com final feliz, e o tanto que isso é nocivo para a cabeça de uma pessoa trans que tá crescendo. Então a gente precisa mesmo de mais uma história dessa? A gente já chegou num ponto de equilíbrio entre histórias felizes e histórias nocivas? Não. Já existe uma comédia romântica com uma pessoa trans protagonista? Não existe. Não existe uma comédia romântica, não existe um drama onde o ponto crucial é uma pessoa trans, sei lá, tendo a sua casa roubada, não sendo uma pessoa trans, onde a história não é em volta da transexualidade dela. Então é isso, tipo, o problema é esse, sabe? O problema não é ser contada essa história. O problema é que a gente tem mais histórias nocivas do que histórias felizes. Então, esse tipo de história ela não precisa ser criada. Enfim, a gente já foi pra outro ponto, a gente pode falar sobre isso em outro episódio. Até Mas porque enfim, isso um grande cospe na... Esse foi o cospe, né? Qual o seu engole? Esse é um grande cospe na cara da J.K. Rowling, nojenta. Disgusting, se ela estiver ouvindo. J.K. Rowling disgusting. E o meu engole vai para a reunião de Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz no programa da Drew. A Drew, ela lançou um programa, né, porque ela é aquele tipo de pessoa americana que ela é multitalentos. E aí ela é tipo aquele Clarkson, que você olha pra ela, ela fala, mano, ela poderia estar aqui apresentando o programa, ela poderia estar ali cantando, ela poderia estar fazendo um programa de culinária, blá, 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 blá. E ela tá apresentando... Ela é muito cara de uma apresentadora de um talk show. E ela tá agora com um programa só dela. E aí, houve a tão esperada reunião das panteras dos filmes dos anos 2000. E teve o videozinho da Lucy Liu e da Cameron Diaz entrando e conversando, blá, blá, blá. Infelizmente, por causa, né, a pandemia nos tirou tudo, inclusive um abraço das três. Elas estão respeitando as normas de distanciamento social, então elas estão a alguns metros de distância. Alô, Dua Lipa. Ouviu essa? Mas elas não se encostam nem nada, mas elas estão no mesmo espaço e tal. É muito bonitinho o vídeo. Enfim, espero que depois que isso tudo passa, elas se encontrem novamente. É esse meu engole. Meu engole, né? É engole. É esse. Bom, e vamos lá para o meu. Eu acho que o meu complementa um pouco do que o José tinha falado na semana passada sobre a Casa NEM, que a reinauguração da Casa NEM aconteceu. Ou seja, rolou uma vitória das travestis e trans, né, que fazem parte ali da população LGBTQIAP+, lá do Rio. E o prédio foi cedido pelo governo e vai continuar rolando as atividades de acolhimento lá na Casa NEM, o que, né, não deveria nem ter acontecido para começo de conversa, porque afinal, né, colar com o exército na porta de uma acolhida de LGBTs no meio de uma pandemia, acho que mais falta de civilidade e respeito do que isso é impossível. Mas, né, pelo menos agora né, de direito da Casa NEM, e essas pessoas vão continuar tendo um teto sobre as cabeças delas num momento tão difícil. E acho que isso já é um motivo muito bom pra gente, né, engolir e que seja cada vez mais, né, os espaços sejam cedidos e coisas básicas como isso sejam entendidas pela maioria das pessoas. E agora a questão do meu cospe era algo que eu não gostaria de falar, mas eu acho que existe uma necessidade aí de adereçar isso frente a milhares de outras questões. O racismo estrutural no esporte ainda é uma questão gigantesca. Rolou recentemente, né, um caso que está sendo muito comentado sobre a posição do Neymar, né? Que o Neymar sofreu um caso de racismo. E aí questionaram sobre o Neymar se reconhecer ou não como homem negro, culpando o colorismo e culpando falas dele ditas aos 18 anos de idade. E também tiveram várias outras contestações, né, por parte de algumas pessoas que não pensam muito para falar e para fazer, que ao comentarem, né, sobre o caso de racismo que aconteceu com o Neymar, devolveram com fotos dele abraçado com o Bolsonaro, como se do tipo isso fosse, né, ok, partindo do princípio que essa foto existe.
Eu jamais vou passar pano pro Neymar, jamais vou passar pano pra uma foto com o Bolsonaro, mas eu acho que a partir do momento né, do racismo em si, só uma pessoa preta sabe literalmente na pele o que é racismo em si. Ninguém tem direito de dizer alguma coisa sobre isso, e acho que qualquer justificativa com base em posições como essa, assim, sabe? Tipo, é o baixo do ser humano, entendeu? Então, se a pessoa pensa diferente de você, o racismo é aceitável para ela e ela merece tudo de ruim, né? Eu acho que é um tipo de lógica que não se aplica. O racismo, ele não embora ele seja estrutural, ele não optativo, sabe? Eu acho que isso as pessoas ainda têm que entender um pouco melhor. Eu sinto muito, né, que ele tenha passado por isso, só quem sabe e quem passou por isso, né, entende a dor de passar por uma situação como essa e o desconforto que fica na mente por um bom tempo. Mas é importante adereçar, assim, né? Não é brincadeira e continua cada vez mais, sabe? A gente começou a quarentena com todos os lances de Breonna Taylor, George Floyd e, né, todos os casos que tivemos no Brasil também, que também foram mega importantes, né? Acho que agora isso se revelar como uma outra faceta acontecendo é uma coisa muito deprimente, para não falar né, o português claro. Então é isso. Arrasou, Caco. Vamos pro lugar de fala do José. Vai, Mozi. E aí, minhas poquisudas, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje é mais um episódio do meu local de fala, que dessa vez é livre para todos os públicos, mas ainda assim é sobre terror, porque é só o que eu sei falar enfim, é o meu local de fala, então eu falo sobre o que eu quiser. Essa semana, na verdade, aconteceu, mas aí depende do espaço-tempo que você tá ouvindo esse episódio. Mas a escritora britânica e transfóbica do caralho, J.K. Rowling, anunciou o lançamento de um livro de suspense com a seguinte história: um homem cis que se veste de mulher para assassinar outras mulheres. Bom, apesar da premissa ser igual a milhares de outros livros, filmes e séries que existem por aí, e essa saturação ser um desserviço enorme para a comunidade trans, tudo fica ainda muito pior quando é escrito por uma pessoa que já manifestou diversas transfobias, né? E não tem nada de errado em contar histórias de assassinos que se vestem de mulher ou até mesmo sejam pessoas trans. O grande problema é que, principalmente no gênero terror e suspense, é só esse tipo de representatividade, entre aspas, que existe. Não existem heróis e heroínas trans, não existe final girl trans, não existe trans savior, entende? A ficção de horror ainda engatinha muito, né, na inclusão de pessoas LGBTQIAP+. E eu tô falando de inclusão de verdade, quando essas pessoas não são retratadas apenas como vilões, ou as que morrem primeiro, ou as que são extremamente sexualizadas, ou onde a sexualidade é uma questão a ser resolvida, é um problema. Só para deixar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês essa ideia, né, no documentário Revelação da Netflix, que analisa a trajetória de pessoas trans no cinema e na TV, a atriz Jen Richards lembra de contar ser trans para uma amiga, e essa mesma amiga respondeu igual o Buffalo Bill. Sim, Buffalo Bill é o assassino do filme Silêncio dos Inocentes, que sequestra e mata mulheres para vestir suas peles. Ou seja, a única referência que essa pessoa tinha de pessoa trans era um assassino de um filme. Ou a atriz Candice Kane, que talvez você conheça ela por RuPaul, que ela participou de alguns episódios, e a maioria dos papéis que ela fez em séries policiais se resumia a uma mulher trans morta. E quando ela teve finalmente um personagem relevante, que foi na série Dirty Sexy Money, na pós-produção eles engrossaram a voz dela, e com a desculpa de que era para o público entender de cara que ela era uma mulher trans. Enfim, esse tipo de história não falta no cinema, principalmente no cinema de horror e suspense. Então assistam um documentário que vale muito a pena para saber mais. E é muito engraçado essa falta de representatividade quando me parece que grande parte dos fãs de terror são LGBTQIAP+. Uma vez, uma terapeuta me perguntou por que eu gostava tanto de histórias assim.
E eu disse que gostava de sentir medo. Por quê? Bom, eu não continuei a terapia para saber, mas eu tenho uma suspeita. Eu acho que esse tipo de medo, ele é um medo momentâneo e controlado. Então, é um medo que acaba junto com a história. Ele morre ali junto com o assassino. E eu deixava ele de lado. Pelo menos enquanto eu estava vendo aquele filme ou lendo aquele livro de terror, eu esquecia o medo real que eu sentia de viver. Porque era bem um momento ali da minha descoberta sexual, então, assim, foi quando eu me apeguei bastante à história de terror. Então, era um momento que eu deixava de lado o meu medo real para viver um medo momentâneo. O escritor Clive Barker, que é o escritor de Hellraiser, ele é um homem gay, cis, e é um grande nome no gênero do horror. E ele acredita que nós nos identificamos com o incomum e o bizarro, porque é esse lugar onde a sociedade coloca pessoas que fogem dos padrões hétero e cis. Então é por isso que a gente gosta tanto desse tipo de história. Tanto é que essa falta de representatividade fez surgir o subgênero queer horror, que é uma definição ainda meio vaga e até um pouco excludente, né? Mas a ideia é centralizar produções de terror e suspense que tenham em suas histórias personagens, atores e atrizes, romances LGBTQIAP+. E que isso seja explorado de fato, né? Não só um detalhe ou um enfeite ali na história, ou a famosa cota. O Clive Barker, o Stephen King e a Anne Rice são alguns nomes bem importantes que contribuíram e continuam contribuindo para a literatura de terror nesse sentido, colocando na maioria das suas obras de forma igualitária a presença de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Porém, alguns autores bem mais antigos já faziam isso, como Matthew Gregory Lewis, no livro O Monge, que é um romance considerado a origem da literatura de terror, né? E que conta a história de um personagem sem gênero. Tem também o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é bem famoso, e tem diversas narrações de relações homossexuais do personagem do Dorian Gray. E até mesmo o Deixe Ela Entrar, que tem um filme, que é uma história de vampiro, do sueco John, que é um sobrenome que eu não faço ideia de como pronuncia, e ele traz várias sexualidades e, em certo momento, até uma certa fluidez de gênero, né? E falando de Brasil, o autor paraense Breno Torres traz muita representatividade LGBTQIAP+, na sua coleção de contos Pesadelos Infaustos. Ele levanta a bandeira em toda a obra. E existem outros nomes também aqui no Brasil, como a Caitlin Kiernan, que é autora de A Menina Submersa, Rafael Montes, com Jantar Secreto, Oscar Nestares, com Horror Adentro, Tom Rock-Smith, com A Fazenda, que não é a Fazenda da Record, mas que poderia ser, pensando bem no gênero, e vários outros. Por mais que o cinema de horror aqui no Brasil seja tão pouco valorizado, na literatura a gente tem grandes obras e grandes histórias, inclusive de autores LGBTQIA+, e que incluem personagens assim. Só que todas essas referências que eu falei ainda é muito pouco para a quantidade gigantesca de produções e de conteúdos que são lançados todos os anos, né? O gênero de horror ele sempre passou por diversas problemáticas. Desde a sexualização da mulher, a marginalização de tudo que é diferente, o racismo. Inclusive, é muito importante também falar sobre a presença de pessoas negras e como elas são retratadas nesse tipo de gênero. Existe um documentário chamado Horror Norie, N-O-R-I-E, que traça essa trajetória dos personagens negros e como eles são retratados nos filmes americanos de horror desde 1890 até os dias de hoje. Tem entrevista com o Jordan Peele, que é incrível. Então, assim, e essa trajetória ela é literalmente assustadora. Bom, e eu falei tudo isso para quê? Primeiro, para chamar a atenção de vocês que gostam desse gênero, que a gente acaba deixando passar essa falta de representatividade ou nem percebe os preconceitos, porque não são tantos filmes e séries que caem no gosto popular e fica tão famoso assim, né? E também porque para passar alguns minutos xingando a J.K. Rowling.
Porque, resumindo a história dela, estaria tudo bem escrever sobre um homem que se veste de mulher para matar outras mulheres, se o mundo fosse justo, se fosse igualitário e existissem popularmente outras narrativas que representassem de forma correta as pessoas trans. E se ela não fosse uma transfóbica nojenta declarada, né? Então, esse novo livro dela deixa muito claro que é uma crítica preconceituosa ali nas entrelinhas. No mais, se Harry Potter foi importante pra você, tá tudo bem, ninguém sabia disso na época. Mas daqui pra frente, acho que não vale a pena continuar dando dinheiro pra essa fia, né? O único lugar que a gente separa a obra do artista é no banheiro. Então, beijos e até o próximo local de fala do José. Que eu já tô muito ansioso sem saber o que falar. Bacana, beijo. Arrasou, Mozi! Arrasou. Gente, a gente é muito falso a gente gravar isso. Ninguém precisa saber. POC de Cultura Exposed. A gente acabou de falar. Vamos pro local de fala do José. A gente é muito falso. A gente sabe que a gente sempre arrasa, então não Ai, tem gente, como errar. sabe? Próxima vez eu vou gravar um stories, eu vou postar lá no grupo, aí só quem tiver no grupo vai ver a gente gravando isso. O vai e volta do local de fala, porque é muito falso. Tá bom, vamos lá. Então a gente agora vai pro Super Pocket Vá, que é a nossa dica da semana. Yes. Fala aí, José, sobre ela, já que você foi quem sugeriu. Bom, já que o Fi disse que não tem comédia romântica com transexuais, agora Você tem. tá me arrasando, viado? Agora tem. Olha aí. Essa semana saiu em várias plataformas o filme Alice Júnior, que é uma comédia romântica adolescente, aqui do Brasil, dirigida por Gil Baroni, que conta a história de uma youtuber trans, que é a Alice, feita pela atriz Anne Celestino, também trans, e que mora em Recife e, de repente, o pai dela é transferido para trabalhar no interior. E aí o filme conta toda essa fase de adaptação, de mudança da Alice de uma cidade para outra, com uma nova escola, ela vai estudar numa escola católica, então tudo ali vira uma questão enorme, junto com a questão da adolescência, do primeiro beijo, enfim, é um filme muito necessário. Ele está disponível em várias plataformas, no Vivo Play, Oi Play, Google Play, iTunes, Now, YouTube Play e Lock. Então, incentivem o cinema nacional, ainda mais o cinema nacional LGBTQIAP+. Gente, essa dica arrasou. Assinem embaixo. É isso aí, assistam. É isso aí, Se gente. Por favor, joguem. assistam. Inclusive, Gil Baroni e Anne Celestino. A gente super podia fazer um programa, né? Pra falar do filme. Eu acho. Eu acho Eu super. acho super, hein? Eu acho super. Estamos aqui disponíveis. Vamos lá. A gente Vamos, tem- vamos atrás, o que- vamos atrás. O que não falta é pauta pra até o final do ano, gente. Mas é isso, a gente Vamos trabalhar atrás, em vamos triplo atrás. Vamos pra atrás. entregar. Mas é isso, gente. Chegamos ao final deste programa desta semana. Mais um. Vencemos. Rumo ao episódio 100, hein? E será que vem aí? Será que vem aí no 100? Vem aí. Aguardem. Aguarde um Aguardem. vem aí zaço. É isso, Beijo, gente. Poquezinhas. Beijo, Pocverso. Até semana que vem. Beijo, gente. Até semana que vem. 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 Tchau.